O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para que serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não seja como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nesse dia, ela vem nos falar especialmente sobre o que hoje virou muito moda, virou muito mania, que é a pessoa mostrar o que está fazendo. Que a pessoa, se ela vai ajudar o irmão, primeiro ela tem que tirar uma foto para poder postar nas redes sociais, falando que está ajudando. Que se a pessoa vai dar uma esmola para alguém, se ela vai dar um prato de comida para alguém, ela primeiro demonstra que está fazendo isso. Ela tira uma foto, ela chama outras pessoas para que essas pessoas também vejam o ato de compaixão, de falsa compaixão que ela está fazendo. Pois ela não está preocupada com aquilo que ela está fazendo, e sim está preocupada se eu ou você iremos ver o seu ato futuramente, iremos olhar para ela e falar: nossa, que pessoa boa, gosta de fazer caridade. Isso não é caridade, meus irmãos e minhas irmãs. Isso se chama querer se mostrar. Isso se chama exibicionismo. Assim como a palavra de Deus fala, o que nós fazemos com a nossa mão direita, a nossa mão esquerda não precisa ficar sabendo. Se eu estendi a mão para um irmão, eu não preciso depois ficar jogando na cara desse irmão que quando ele precisou, eu ajudei. Que quando ele estava passando por um momento de dificuldade, eu fui lá e doei o meu tempo. Pelo contrário, quando eu vejo um irmão passando por uma dificuldade, eu tenho que ajudá-lo sim, porque é isso que Jesus nos pede que nós façamos, mas eu tenho que esquecer disso. E mesmo se esse meu irmão, depois que tiver saído desse momento de dificuldade, quiser me ajudar, o correto é que ele ajude a outra pessoa. Porque aí sim a gente começa a fazer uma corrente onde todos irão ajudar todos. E não somente aquela pessoa vai me ajudar porque um dia eu ajudei. Se eu ficar esperando isso, se nós ajudarmos o outro só esperando que na hora que eu precisar, essa pessoa também vai me ajudar, nós não estamos realmente fazendo uma doação de coração. Nós estamos doando por doar. Nós estamos sendo oportunistas. E muitas vezes nós deixaremos de realmente ajudar uma pessoa que necessita para ajudar uma pessoa que não tem tanta necessidade, só que quando for no futuro, ela vai poder me ajudar. Aí vira interesse nosso. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós façamos as coisas e que somente Deus possa ver. Se eu tenho que doar, se uma pessoa me pedir um prato de comida, se eu estiver em casa e eu tiver essa comida, eu dou esse prato de comida, deixa que a pessoa coma, deixa que a pessoa mate a sua vontade,
Mas não preciso ficar depois falando: olha, vizinho, eu vi, eu fiz isso, a pessoa passou aí, ela estava precisando, eu fui lá e dei o prato de comida para ela. Veja que legal que eu sou, como eu sou bonzinho. Não, eu não fiz. Eu posso naquele momento estar ajudando a Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus não passa no meio de nós como uma pessoa necessitada, como uma criança que não tem um agasalho para vestir no frio, como pessoas que estão perdidas pelo mundo. Muitas vezes nós olhamos assim e falamos: nossa, que dó, que pena, que isso, que aquilo outro. Mas muitas vezes é Jesus. Se nós ajudarmos de coração, Jesus vai ver. Porque não adianta também nós tentarmos enganar a Jesus, nós ajudarmos ali para nos mostrar e depois falar: Senhor, não, isso aqui eu fiz porque eu te amo, isso aqui eu fiz porque eu estava cumprindo cada um dos seus mandamentos. Ele vai ler o nosso coração. No dia do juízo final, quem vai denunciar o que nós temos em nosso coração somos nós mesmos. Não adianta pensarmos: poxa vida, eu fiz essas coisas erradas, mas chegar lá, quando eu estiver sendo julgado por Deus, eu vou lá e aí eu invento uma desculpa X, Y, Z. Não vai funcionar, meus irmãos. O nosso coração já vai denunciar o que nós realmente tínhamos em mente quando nós fizemos aquilo. A nossa boca vai falar sem ser a nossa vontade. Tudo isso vai acontecer porque Deus vai saber o que passou conosco naquele momento. A mesma coisa quando nós rezamos. Nós não precisamos gritar para que os outros escutem que nós estamos rezando. Nós podemos rezar no nosso íntimo. Muitas vezes, quando nós estamos rezando muito alto, nós atrapalhamos o nosso irmão. Nós atrapalhamos a comunhão do nosso irmão ao nosso lado. Nós temos que pensar sempre nisso. Nós podemos estar no auge, naquele encontro com o Espírito Santo, naquele momento só nosso. Só que esse momento é nosso. O nosso irmão está passando por um outro momento, ele está vivendo uma outra coisa. Se nós começamos a rezar em voz muito alta, nós acabamos atrapalhando a ele. Nós acabamos fazendo com que ele não consiga pedir aquilo que ele quer. Nós acabamos fazendo com que ele não consiga agradecer o que ele pretende agradecer, o que ele necessita agradecer. Porque a nossa oração está mais alta, a nossa voz está mais alta. Nós temos que pensar nisso hoje, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja é um lugar de oração, sim. A igreja é um lugar que a gente tem que vir para renovar a nossa fé, sim, mas a gente tem que pensar também nas outras pessoas. Nós temos que realmente pensar nesse amor que tanto falamos. Nós estamos na quaresma, meus irmãos e minhas irmãs. É momento de repensar em tudo que nós já fizemos em nossa vida. É momento de levar em consideração e realmente muitas vezes deixar de fazer aqueles jejuns de doce, de refrigerante, de alguma coisa que eu gosto muito de comer e parar para fazer um jejum daquilo que nós fazemos de errado. E a partir daí mudarmos nosso pensamento e mudarmos o nosso jeito de ser. Hoje é o dia da imposição das cinzas. O ser humano é capaz de captar o simbólico. A linguagem da alma não é tanto as palavras como as imagens que tocam no profundo do ser e produzem emoções. É o que acontece nos sonhos. As palavras nos tocam na medida em que são capazes de gerar imagens, como é o caso das parábolas de Jesus. A Bíblia está cheia de imagens, porque elas tocam realidades para as quais nos faltam palavras exatas. É por isso que os sacramentos falam com imagens acompanhadas de palavras. E no dia de hoje, as cinzas falam e as palavras da imposição esclarecem o seu significado. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te de que és pó e para o pó voltarás. Esmola, jejum e oração são palavras que geram imagens em nós. Mas quais? O jejum denota a renúncia de algo, e essa renúncia propicia o esvaziamento de si, do próprio ego, abrindo espaço no coração para Deus e para o próximo. A esmola espelha um coração misericordioso e solidário para com alguém que está precisando de ajuda, não apenas material, mas também afetiva e espiritual. E a oração é a expressão de uma relação com Deus cheia de amor,
agradecido e de abertura para fazer a sua vontade no cotidiano da vida. Portanto, a mensagem que fica para o dia de hoje é converter-se para uma quaresma mais santa.